Você sabia que existem comportamentos que podem bloquear sua salvação? Você pode estar cometendo um deles sem nem perceber. Prepare-se, porque neste vídeo vamos revelar 5 atitudes que podem impedir você de alcançar tudo o que Deus tem para a sua vida. Fique atento, porque o que você vai ouvir aqui hoje pode mudar o rumo da sua vida espiritual. O primeiro comportamento que vamos analisar é o orgulho. Um comportamento que muitas vezes disfarça-se de confiança e autossuficiência, mas que esconde um perigo profundo. A Bíblia, em Provérbios 16, versículo 18, nos alerta claramente: soberba precede a ruína e o espírito altivo a queda. E o que isso significa? O orgulho não é apenas uma exaltação do ego, mas uma força que nos afasta de Deus, que cria uma distância entre nós e a salvação que Ele oferece com tanto amor e misericórdia. Quando deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração, começamos a acreditar que podemos resolver tudo sozinhos, que temos o controle absoluto sobre nossas vidas e que não precisamos de ajuda. Esse sentimento nos faz pensar que somos independentes e, assim, nos impede de buscar a presença de Deus. No fundo, o orgulho é uma ilusão que nos leva a crer que somos capazes de enfrentar tudo sozinhos, sem depender da força e da sabedoria do Criador. Agora, veja o impacto disso em nossa vida espiritual. Quanto mais alimentamos o orgulho, mais o nosso coração resiste e mais fechamos as portas para a graça e o perdão. Em Lucas 18, versículo 9 e 14, Jesus nos ensina isso de maneira muito poderosa na parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu se enaltecia e acreditava que sua vida religiosa era impecável, o tornava superior, o publicano se humilhava, registrando sua condição de pecador e buscando o perdão. A diferença aqui é crucial. O fariseu estava cego pela própria arrogância, enquanto o publicano, em sua humildade, abriu espaço para a misericórdia divina. Jesus nos mostra que, no reino de Deus, aqueles que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Pense em quantas vezes o orgulho nos impede de perdoar, de pedir desculpas ou de admitir nossas falhas. Quantas vezes, por orgulho, resistimos em procurar ajuda, em pedir oração ou até mesmo em abrir a Bíblia para buscar orientação. O orgulho nos faz acreditar que já sabemos o suficiente, que estamos no caminho certo sem precisar da direção de Deus. E esse é um dos maiores perigos para a nossa salvação, pois não conseguimos enxergar a grandeza de Deus. Além disso, o orgulho nos impede de aceitar a graça. A graça de Deus é um presente, e quando somos orgulhosos, agimos como se não precisássemos dela, como se fôssemos dignos por mérito próprio. Mas o Evangelho nos ensina o oposto. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Reconhecer essa verdade é o primeiro passo para abrir o coração ao perdão e à transformação que Deus quer realizar em nós. Portanto, lembre-se, o orgulho é um bloqueio para a salvação porque nos afastamos da verdade, da dependência e da comunhão com Deus. Que possamos aprender a nos humilhar diante dele, permitindo que só ele é perfeito e que nós, em nossa fragilidade, precisamos de sua direção e perdão todos os dias. Que possamos, assim, deixar o orgulho para trás e nos aproximar cada vez mais da salvação que ele oferece. O segundo comportamento que bloqueia nossa salvação é a incredulidade. A falta de fé não é apenas uma barreira mental, mas um bloqueio espiritual que impede de enxergarmos a grandeza e a obra de Deus em nossas vidas. Quando somos incrédulos, duvidamos das promessas de Deus, das suas vitórias e até mesmo da sua presença. A incredulidade era como uma neblina densa que nos afasta da luz da salvação, nos deixando presos à dúvida e à insegurança. E isso não é algo novo. Falta de fé levou muitas pessoas dos propósitos divinos, levando-as à ruína. Em Marcos 9, versículo 23, Jesus é claro e direto ao afirmar: tudo é possível ao que crê. E ao dizer isso, ele não está falando de uma fé pequena ou superficial, mas de uma fé profunda e confiante, aquela que nos
leva a acreditar no impossível, a esperar por milagres e a confiar em Deus mesmo quando tudo parece contrário. Essa fé nos fortalece e nos mantém firmes em momentos de crise, nos fazendo ver além das dificuldades. A incredulidade, por outro lado, nos paralisa, nos faz duvidar e fecha as portas para o agir de Deus em nossa vida. Pense no povo de Israel, que mesmo depois de testemunhar tantos milagres no deserto, o mar se abrindo, o maná caindo do céu, a água saindo da rocha, ainda assim foi dominado pela incredulidade. Quando os espias retornaram da terra prometida, a maioria deles desacreditou que poderia vencer os gigantes e conquistar aquela terra. A incredulidade deles foi tamanha que provocou uma revolta contra Moisés e, mais importante, contra o próprio Deus. Como consequência, essa geração ficou impedida de entrar na terra prometida, vagando no deserto até sua morte. Números 14, versículo 22 e 23. A lição aqui é clara. A falta de fé não só bloqueia as vitórias, mas também nos impede de entrar nas promessas que Deus tem para nós. Em Hebreus 11, versículo 6, lemos que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Esse versículo nos mostra a seriedade da incredulidade. Ela nos desconecta da fonte de nossa salvação. Quando não pensamos, deixamos de buscar a Deus verdadeiramente, deixamos de orar, de esperar e nos tornamos vulneráveis às dúvidas e aos ataques espirituais. A incredulidade, assim, nos faz confiar mais em nós mesmos ou nas soluções humanas do que em Deus. E ao fazer isso, nos distanciamos da verdade e da paz que a fé nos proporciona. Outra passagem poderosa sobre fé está em Mateus 13:58, onde lemos que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Essa é uma revelação impactante. Jesus, o Filho de Deus, com todo o poder para curar e transformar, foi limitado pela falta de fé das pessoas. Ou seja, a incredulidade bloqueou o milagre, impediu que a salvação e o poder de Deus se manifestassem naquele lugar. Imagine quantas conquistas, quantas curas e milagres poderiam ter acontecido se aquelas pessoas simplesmente acreditassem. E isso não é muito diferente do que acontece hoje. A incredulidade também nos faz questionar o tempo e o modo de Deus agir. Quantas vezes pedimos algo e, porque não acontece imediatamente, começamos a duvidar. Esquecemos que os tempos e os caminhos de Deus são perfeitos, que Ele sabe exatamente o que precisamos e quando precisamos. Em vez de confiar e esperar, nos rendemos à ansiedade e à impaciência, atitudes que alimentam ainda mais a nossa incredulidade. Então, como podemos reforçar esse comportamento? Primeiramente, precisamos pedir a Deus que aumente nossa fé, assim como os discípulos pediram a Jesus. Aumenta a nossa fé, Lucas 17, versículo 5. Esse pedido sincero abre nosso coração para o crescimento espiritual, nos permitindo desenvolver uma fé verdadeira e resistente. Além disso, é fundamental nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. A Bíblia está cheia de promessas e testemunhos do poder de Deus, e quanto mais lemos, mais nossa fé é fortalecida. Portanto, precisamos vigiar e proteger nosso coração contra a incredulidade. Ela é um dos maiores obstáculos para a salvação, pois nos afasta da fé verdadeira, aquela que agrada a Deus e nos aproxima da sua presença. Que possamos viver com fé, confiar no Senhor em todas as afirmações e acreditar que Ele tem o melhor para nós, mesmo quando não entendemos ou não vemos tudo com claro. Porque no final, a fé é o que nos liga a Deus e nos guia pelo caminho da salvação. O terceiro comportamento que pode bloquear nossa salvação é viver em pecado contínuo. O que significa isso?
Pecado contínuo é aquele estado em que insistimos em práticas e atitudes que sabemos que desagradam a Deus, mas ainda assim continuamos a fazer. É um ciclo perigoso que, sem arrependimento, nos afastemos cada vez mais da comunhão com o Senhor e impeçamos que recebamos o perdão e a restauração que Ele oferece. A Bíblia nos orienta claramente sobre o caminho para o perdão. Em 1 João, versículo 1 e 9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esses versículos nos mostram a misericórdia de Deus e a esperança de restauração que Ele oferece. Porém, o ato de confessar implica considerar nossos erros e, principalmente, desejar mudar, rompendo com o ciclo do pecado. Sem esse desejo de mudança, a confissão torna-se vazia e sem sentido. É como pedir desculpas sem a intenção de deixar o erro. Quando alguém vive em pecado contínuo, é como se estivesse construindo um muro entre si e Deus. Ao escolher permanecer no erro, essa pessoa bloqueia o caminho para o Espírito Santo atuar em sua vida. O pecado contínuo é como uma corrente que nos prende a atitudes, comportamentos e hábitos que desagradam a Deus e prejudicam nossa vida espiritual. Essa insistência em pecar nos perdura o coração, e quando o coração se perdura, torna-se cada vez mais ouvir a voz de Deus, sentir difícil sua presença e receber sua orientação. A Bíblia está cheia de advertências sobre o perigo de viver em pecado sem arrependimento. Em Hebreus 10, versículo 26 e 27, vemos uma advertência muito séria. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebidos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas uma terrível expectativa de justiça. Esse versículo é um chamado para a seriedade do arrependimento. Deus, em sua graça, nos oferece o perdão, mas Ele também espera que nós escolhamos viver de acordo com os seus mandamentos. O perdão e a graça não são um passe livre para pecar, são um convite para uma transformação genuína de vida. Viver em pecado também contínuo significa afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Cada um de nós tem um chamado, uma missão que foi planejada por Deus, e o pecado nos impede de cumprir esse propósito. Quando pecamos, desviamos do caminho que Deus preparou para nós. E ao persistirmos nesse caminho de pecado, acabamos perdendo a alegria, a paz e a plenitude que vem da obediência ao Senhor. Pense no filho pródigo. Enquanto ele viveu em pecado, perdeu tudo o que tinha, estava longe de casa, longe do amor e da proteção do pai. Foi só quando ele decidiu se arrepender, voltar e confessar seu erro que pôde ser restaurado e acolhido de volta. A sinceridade é, portanto, a chave para quebrar o ciclo do pecado contínuo. Mas não é apenas um sentimento de remorso, é uma decisão firme de mudança, de abandonar o pecado e buscar uma nova vida em Deus. É considerar nossas falhas e, com humildade, pedir a ajuda de Deus para vencer as fraquezas e os hábitos que nos afastam dele. Em Atos 3, versículo 19, somos chamados a nos arrepender e a nos converter para que nossos pecados sejam apagados e para que tempos de refrigério venham da parte do Senhor. Essa é a promessa de uma vida transformada. Ao abandonarmos o pecado e nos voltarmos para Deus, Ele nos restaura, nos purifica e nos dá uma nova chance. Para viver longe do pecado contínuo, é essencial também evitar as graças e os ambientes que nos levam ao erro. A Bíblia nos encoraja a fugir do mal, a nos afastar das influências que nos conduzem ao pecado, a manter nossos olhos e nosso coração focados em Deus e nos seus princípios. Jesus nos ensinou a orar para não cairmos em tentação, porque Ele sabe que, em nossa natureza humana, somos fracos. Mas com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, podemos vencer o pecado e viver uma vida que agrada a Ele. Portanto, se você está enfrentando uma luta contra um pecado contínuo, saiba que há esperança. Deus nunca rejeita um coração arrependido. Ele está sempre disposto a perdoar, a restaurar e a nos dar uma nova chance.
Que possamos, todos os dias, buscar a Deus de coração aberto, confessando nossas falhas e exigindo força para caminhar em santidade, para que nada nos afaste do amor e da salvação que Ele nos oferece. O quarto comportamento que bloqueia nossa salvação é uma falsa religiosidade. É aquele tipo de atitude em que se vive uma vida de aparência, onde as palavras, rituais e práticas parecem corretos, mas o coração permanece distante de Deus. Jesus nos alerta de forma muito direta em Mateus 7, versículo 21 e 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes digo claramente, nunca os conheci. Essa é uma passagem impactante e até assustadora para aqueles que vivem apenas de aparências. Jesus deixa claro que apenas seguir rituais, orações ou demonstrar ações religiosas em público não são suficientes. A verdadeira religiosidade não está em gestos vazios, mas em uma relação genuína e transformadora com Deus. Uma fé verdadeira nos leva a uma vida de conformidade, amor e transformação, onde nossa conduta e nosso coração refletem a vontade de Deus, não apenas aos olhos dos outros, mas no íntimo, naquilo que ninguém vê. Uma falsa religiosidade pode ser extremamente enganosa. É comum ver pessoas que se apegam às práticas religiosas e aos costumes da igreja, acreditando que esses elementos, por si só, são suficientes para garantir a salvação. Vão aos cultos, participam de cerimônias e até falam sobre Deus para os outros, mas em seu interior permanecem apegados ao orgulho, ao egoísmo e à falta de perdão. É como uma fachada bonita, mas sem estrutura sólida por dentro. A Bíblia está repleta de exemplos de líderes religiosos que caíram nessa armadilha, como os fariseus, que Jesus muitas vezes confrontou. Eles conheciam a lei, seguiam rituais à risco e eram respeitados pelo povo, mas não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus. Viviam apenas para serem vistos, para serem admirados por sua santidade, mas o coração deles estava longe de cumprir a verdadeira vontade de Deus. Em Isaías 29, versículo 13, Deus diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O entusiasmo que me prestam é feito apenas de regras ensinadas por homens. Essa advertência de Deus é um alerta para todos nós. Precisamos avaliar constantemente nossa motivação ao realizar qualquer prática religiosa. Será que buscaremos agradar a Deus ou apenas seguir regras e tradições? Deus não está interessado em rituais vazios. Ele quer uma relação íntima, quer que busquemos com sinceridade e humildade, desejando uma transformação real em nossa vida. A falsa religiosidade também cria uma falsa sensação de segurança, porque nos leva a pensar que estamos bem com Deus, quando, na realidade, nosso coração pode estar longe dele. É como andar em um caminho cheio de sinais de advertência, mas ignorá-los, porque acreditamos que sabemos o que estamos fazendo. Essa atitude nos coloca em uma posição perigosa, pois bloqueia a oportunidade de um verdadeiro arrependimento. Em vez de refletirmos sobre nossas ações e buscarmos mudanças, nos acomodamos em um comportamento superficial, sem aprofundamento espiritual. O verdadeiro cristianismo é baseado em transformação e arrependimento contínuo. Ele não permite que permaneçamos os mesmos ao longo do tempo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o Espírito Santo nos mostra as áreas em que precisamos melhorar e nos dá forças para mudar. A religiosidade verdadeira nos leva a um relacionamento de amor com Deus e nos faz buscar viver de acordo com seus ensinamentos, não para exibir nossas ações, mas para que possamos ser fiéis a Ele. A falsa religiosidade, por outro lado, nos leva a fazer as coisas de maneira mecânica, onde nossa fé e nossas ações se tornam uma rotina sem vida, sem propósito. Quando estamos presos a essa forma de viver,
a lamentação e a verdadeira busca pela santidade deixam de ser prioridades. Começamos a acreditar que nossas ações externas são suficientes para garantir nossa salvação. Mas Deus olha para o coração. Se você se coloca nessa luta contra a falsa religiosidade, é importante buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Não se acomode em práticas superficiais. Lembre-se do que o apóstolo Tiago nos ensina em Tiago 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Não basta ouvir e até concordar com as Escrituras. É necessário praticá-las e permitir que elas moldem a nossa vida. Que nossa fé não seja apenas de palavras e rituais, mas que seja viva e real, refletindo a presença de Deus em nosso coração e a transformação que Ele opera em nós diariamente. Que busquemos sempre uma relação sincera e autêntica com o Senhor, afastando-nos de qualquer forma de falsa religiosidade que possa nos desviar da salvação e do propósito que Deus tem para nós. O quinto e último comportamento que pode impedir sua caminhada para a salvação é a falta de amor ao próximo. Jesus deixou claro que o amor é essencial para viver como seus discípulos. Em João 13, versículo 34 e 35, ele nos ensina: novas ordens lhes dou, amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O amor é a marca do cristão e o reflexo da graça de Deus em nossas vidas. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Este mandamento não é uma sugestão ou um conselho, é uma ordem de Cristo para aqueles que desejam segui-lo. A falta de amor ao próximo vai contra a essência do cristianismo, pois a base de tudo o que Jesus nos ensinou está fundamentada no amor. Ele nos amou de forma incondicional, entregando-se por nós na cruz, mesmo quando éramos pecadores. Mas como podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se não conseguimos amar as pessoas que estão ao nosso redor? É exatamente isso que 1 João 4 e 20 declara: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A falta de amor ao próximo se manifesta de diversas formas: falta de empatia, indiferença às necessidades dos outros, julgamento severo, fofocas e até atos de ódio ou rancor. Cada uma dessas atitudes cria uma barreira espiritual entre nós e Deus, porque demonstra que nosso coração ainda não foi completamente transformado pelo Espírito Santo. Quando nos recusamos a amar, estamos rejeitando a principal característica de Deus, que é o próprio amor. Jesus também nos deu o exemplo máximo de amor ao próximo em sua parábola do bom samaritano, Lucas 10, versículo 25 a 37. Nesta história, um homem foi espancado, roubado e deixado à beira do caminho, enquanto líderes religiosos passaram por ele e ignoraram sua necessidade. Foi um samaritano, alguém que culturalmente foi visto como um inimigo, quem demonstrou compaixão e cuidou do ferido. A lição é clara: o amor ao próximo não deve depender de quem é a pessoa, de sua origem ou de status. O verdadeiro amor ultrapassa barreiras sociais, culturais e emocionais. Negligenciar esse mandamento de amor não só bloqueia nossa comunhão com Deus, mas também nos impede de sermos testemunhas efetivas de Cristo no mundo. Em Mateus 25, versículo 31 e 46, Jesus fala sobre o julgamento final, onde ele separará as pessoas como um pastor separará as ovelhas dos bodes. Ele diz que aqueles que cuidam dos famintos, dos sedentos, dos doentes e dos presos, o fizeram como se fosse para ele próprio. Por outro lado, aqueles que ignoram essas necessidades serão rejeitados. Essa passagem nos mostra que o amor ao próximo é uma evidência tangível de nossa fé. O amor verdadeiro não é apenas um sentimento, é uma ação. É sobre fazer escolhas conscientes para ajudar, perdoar, apoiar e mostrar firmeza, mesmo quando é difícil ou inconveniente.
Amar como Jesus amou significa abrir mão do orgulho, perdoar aqueles que nos feriram e ajudar aqueles que não podem nos retribuir. Mas por que o amor ao próximo é tão difícil para muitos? Muitas vezes, isso ocorre porque somos consumidos pelo egoísmo, pelo orgulho ou pelas feridas do passado. Podemos nos sentir justificáveis em não amar aqueles que nos magoaram ou em ignorar as necessidades dos outros porque estamos ocupados com nossos próprios problemas. No entanto, o chamado de Cristo para amar é inegociável e não depende de nossas situações. Amar ao próximo também é um sinal de maturidade espiritual. À medida que crescemos em nossa caminhada com Deus, aprendendo a ver as pessoas com os olhos de Cristo, registrando sua dor, valor e potencial. Amar ao próximo nos desafiar a abandonar preconceitos e julgamentos para que possamos agir com misericórdia e compaixão. A falta de amor ao próximo é como um veneno que contamina nossa vida espiritual. Ela alimenta a divisão, a amargura e a frieza de coração. Mas o verdadeiro amor cura, restaura e constrói pontes. Quando escolhemos amar, refletimos a luz de Deus em um mundo cheio de trevas. Portanto, aproveite o seu coração. Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Tem se esforçado para perdoar? Tem sido generoso em suas palavras e ações? Amar ao próximo não é fácil, mas é o caminho que nos aproxima de Deus e da salvação. Lembre-se das palavras de 1 Coríntios 13, verso 2. Se eu tiver o dom de profecia, conheça todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tenha amor, nada serei. Sem amor, toda religiosidade ou boas obras são vazias. Que podemos buscar diariamente amar como Jesus nos amou, de forma generosa, incondicional e transformadora. É esse amor que nos faz verdadeiros discípulos e abre as portas para a salvação. Esses comportamentos podem bloquear nossa salvação, mas nunca é tarde para mudar. Se você se arrepender e buscar a Deus com um coração sincero, Ele estará sempre pronto para perdoar. Lembre-se, a salvação é um presente divino, mas precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Se este vídeo falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Garanta que você não vai perder nenhum conteúdo. Clique em inscrever-se e ativar o sininho. Escolha a opção Todas para ser notificado de cada novo vídeo que possa impactar sua jornada espiritual.